Saudamos a todos os nossos queridos amigos, visitantes, irmãos que escolheram estar aqui hoje. É uma decisão feliz que você fez. São bem-vindos. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos pedir mais uma vez a manifestação do Espírito Santo aqui conosco. Oremos ao Senhor. Pai Santo, neste momento vamos abrir a Bíblia. Nesse momento queremos que o Senhor abra a nossa mente para a exposição da Tua Palavra. Que ela seja um maná do céu para nos alimentar. Que a Tua Palavra seja a água da vida para matar a nossa sede espiritual. Que o Senhor conforte os corações nossos, Pai. Todos os corações aflitos, ansiosos, necessitados que estão diante do Senhor. Que o Senhor derrame o Espírito Santo, chamado de Consolador, para que Ele console de verdade, para que Ele conforte, que Ele levante os abatidos, que Ele levante aqueles que estão caídos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai querido, derrama sobre nós a Tua bênção. Nós imploramos pelos méritos unicamente de Jesus. Em nome dEle. Amém, Senhor. Queridos, hoje Deus nos deu a mensagem para transmitir para vocês, e o título da mensagem do sermão é Levante e termine a corrida. Eu convido você para que abra a Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 e o verso 9 até o verso 13. Mateus capítulo 24, o verso 9 até o verso 13. Aqui nós lemos: Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Estão percebendo o que é que Jesus está falando? O céu não é aqui. O céu está por vir. Mas o céu ainda não é aqui. Porque aqui, por causa do nome de Jesus, não seremos aplaudidos, mas seremos o quê? Odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Que nome? Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é como você começa, meu querido irmão. Não é como nós começamos a corrida para o céu. Isso não conta para Deus. Às vezes nós começamos de forma desastrosa. Às vezes o começo da nossa carreira cristã, quando abraçamos a Jesus como Salvador, nós aceitamos e desistimos e caímos e nos divorciamos de Cristo, voltamos para o mundo e aí nos arrependemos. É um tal de cai e levanta, um cai e levanta. É uma tragédia. Mas queridos, não importa isso. Não importa como você começa a corrida para o céu. O que importa é como você vai terminar essa corrida. A forma como você vai terminar esta corrida, ela vai cobrir todas as quedas, todos os sofrimentos, todos os desastres da sua vida. É aquele que perseverar até o fim. Neste país aqui, os Estados Unidos da América do Norte, no ano de 1945, muitos aqui ainda não eram nascidos, mas em 1945 existiam aqui neste país 3 grandes pregadores. 3 excelentes pregadores que estavam chamando a atenção do mundo. Billy Graham tinha 27 anos em 1945.
Ele surgia como um evangelista para o mundo. Você certamente já ouviu falar de Billy Graham. Hoje ele tem 98 anos de idade. Mora aí em North Carolina. O seu filho, William Franklin Graham, ele é o continuador do ministério, das cruzadas evangelísticas do pai. Mas existiam dois outros pregadores em 1945 que eles eram considerados melhores pregadores e mais entusiastas e dinâmicos do que Billy Graham. Quem eram? Chuck Templeton. Chuck Templeton. E o outro, Bron Clifford. Provavelmente você não tem ouvido falar de Chuck Templeton. Não. Talvez você não tenha nunca ouvido falar de Bron Clifford. Billy Graham, em 1945, era menos promissor do que estes dois. Todos os três estavam em torno de 20 e poucos anos de idade. E o diretor de um seminário de teologia, depois que ouviu uma pregação de Chuck Templeton, chamou-o de o mais dotado e talentoso jovem pregador em toda a América do Norte. Templeton e Billy Graham eram amigos. E naquele tempo a maioria dos observadores colocariam todas as suas apostas em Templeton, não em Billy Graham. No ano de 1946, a Associação Evangélica Nacional, aqui nos Estados Unidos, publicou um artigo falando sobre os melhores homens pregadores da América. E não falaram de Billy Graham. Em 1946. Mas falaram de Bron Clifford e de Chuck Templeton. Bron Clifford, 25 anos de idade. 1945. Ele pregou para um auditório aqui em Miami, na Universidade Baylor University. Ele pregou para os jovens dessa universidade um sermão que durou mais de 2 horas. Às vezes acham que eu prego muito, porque eu prego 1 hora, não é? Mas este homem, Bron Clifford, pregou mais de 2 horas num auditório da universidade para os jovens. O diretor, o reitor da universidade, pediu para que não tocassem o sinal, a campainha, e que deixasse ele pregar o quanto ele quisesse. E ele se estendeu por mais de 2 horas e ninguém piscava, ninguém saía do auditório. Fora do auditório existiam filas querendo entrar. Na idade de 25 anos, Bron Clifford tocou mais vidas, influenciou mais líderes e conseguiu maiores audiências do que qualquer outro pregador na sua idade. Ele era alto, uma boa imagem, boa aparência, bonito, inteligente, eloquente. Hollywood colocou os olhos nele. Convidou para fazer parte de um filme. Ele participou de um filme. Queridos, hoje todos nós conhecemos Billy Graham. Mas ninguém, todas as pessoas que eu pergunto, ninguém me diz nada sobre Bron Clifford. Nem mesmo sobre Chuck Templeton. O que aconteceu com eles? Em 1950, pouco tempo, né? Em 46 estava aquele maior sucesso. Já em 1950, 4 anos depois, o evangelista Templeton deixou o ministério pastoral e se tornou comentarista de rádio e de televisão. E finalmente, Chuck Templeton abandonou a fé em Jesus. Primeiro, ele abandonou o ministério pastoral, deixou de ser evangelista, e depois ele abandonou a fé. O que aconteceu com o evangelista Bron Clifford? Em 1954, ou seja, mais 4 anos para frente,
Em 1954, Bron Clifford era um alcoólatra, cheio de problemas financeiros. Perdeu a família por causa do álcool, por causa das questões financeiras, perdeu o ministério, perdeu a saúde e finalmente Bron Clifford perdeu a vida, morreu. O álcool e a irresponsabilidade financeira levaram ele para o fracasso. Ele abandonou a esposa, abandonou os filhos e aos 35 anos de idade, Clifford morreu de cirrose. Antes de morrer, o último trabalho de Clifford, antes de morrer, foi como vendedor de carros usados no Texas. Morreu sem nada, sem honra, sem dinheiro, sem família e sem salvação. Alguns pastores fizeram uma vaquinha, recoletaram doações para fazerem o enterro dele, que ele não tinha nem onde ser enterrado. Esses 3 pregadores, em 1945, eram eloquentes, atraíam a atenção de milhares, e depois de 10 anos, somente Billy Graham permanecia fiel a Deus. E é fiel até hoje, 98 anos de idade. Queridos, na experiência cristã, não conta como você começa. Me lembro que na faculdade de teologia, me parece que os mais promissores não deram nada. Parece que não conta o brilho das notas, não conta o brilho das pregações, não conta muito aquele sucesso inicial, porque é aquele que perseverar até o fim, é que será salvo, no rumo para a Nova Jerusalém, na corrida para a Nova Jerusalém. Não interessa como você começou, e sim como você vai terminar. Aquele que perseverar até o fim, Mateus 10, 22, este será salvo. No dia 12 de dezembro, era o ano de 2010, 12 de dezembro, um domingo, a Leila e eu estávamos no Havaí, passando lá 2 semanas de férias. A Evelyn foi junto também, estávamos lá. Queridos, nesse domingo, nós saímos para caminhar. E era a grande maratona do Havaí. Milhares, 22 mil atletas participando. E todas as ruas que nós íamos estavam bloqueadas. Tentava por aqui, andava 1 milha ou mais, bloqueado. Voltava, tentava outra direção, eu disse para ela, não vai dar para passear porque está tudo bloqueado por causa da maratona. Nós encontramos esses 22 mil atletas correndo. De repente nós encontramos muitos deles parados. E de repente eles estavam voltando. Desistiram da corrida, estavam voltando. No meio desses 22 mil atletas, existia uma mulher de 92 anos de idade. O nome dela, Burrill. 92 anos de idade. Adventista do 7º dia. Queridos, o nome dela, Gladys Burrill. Ela conseguiu terminar. E foi a campeã para a idade dela. Porque é por idades, não é? E ela conseguiu fazer esta corrida, não é? De 20 milhas, ela conseguiu fazer em 9 horas, 53 minutos, 16 segundos. 9 horas, 53 minutos, 16 segundos. 92 anos de idade. Ela chegou no fim. E foi a campeã para a sua idade. E quando eu vi aquela multidão voltando, desistindo, sentado na beira do caminho, eu fiquei pensando, por que eles não chegaram no final?
Ah, porque eu estava cansado. Mais cansado do que a mulher de 92 anos? Não. Por que ela chegou e os outros não chegaram, queridos? Determinação. Perseverança. Você poderia chegar caminhando, não tinha problema chegar caminhando. Você poderia chegar de qualquer jeito, mas você poderia chegar. Você poderia chegar depois de 11 horas caminhando, mas poderia chegar. Mas por que as pessoas não chegaram? Porque desistiram. Mateus capítulo 10, 22 diz: aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Eu li a história de John Bisano. John Bisano é um pastor da primeira igreja batista de Houston. Ele já deve estar aposentado agora. Ele conta que quando ele estava terminando a faculdade de teologia, uma noite ele foi jantar na casa do sogro. Ou seja, casa da noiva, do futuro sogro. A sua noiva era filha de pastor também. O pastor Paul Beck. E quando ele estava naquele jantar, o seu futuro sogro, pastor Paul Beck, o convidou para uma sala separado e disse: olha, querido filho, como você está entrando agora para o ministério, você é jovem, eu gostaria de dar alguns conselhos para você. Veja o conselho que aquele pastor aposentado deu para o futuro genro: seja honesto e verdadeiro com Jesus. Queridos, falta hoje honestidade com Jesus. Dos membros, pastores, nós temos que ser honestos e verdadeiros com Jesus. Não brincar com Jesus. Não brincar de ser cristão. Não fazer de conta que somos cristãos. Seja honesto e verdadeiro com Jesus. Tenha certeza de que o seu coração estará bem próximo de Jesus cada dia. E ele continuou os conselhos. Bisano, esta jornada que você está começando como pastor é uma longa jornada, tendo em vista que o lugar para onde você está caminhando é o céu. Lembre-se então que Satanás não está com pressa de agarrar você. Satanás vai esperar o momento certo do desânimo para pegar você. E o velho pastor continuou com o conselho e disse: eu tenho observado que somente 1 em cada 10 pastores que começam o ministério, somente 1 em cada 10 permanece fiel. Irmãos, quando eu li isso, existe um livro em inglês chamado Terminando Forte, Finishing Strong. Eu li essa história nesse livro. Eu me assustei. Lá está a estatística. 1 em cada 10 permanece e termina forte. 9 desistem do ministério. O jovem pastor Bisano ficou extremamente chocado. Naquela noite, quando ele voltou para casa, ele pegou a sua Bíblia. Vocês sabem que no meio da Bíblia, todos vocês têm a Bíblia aí? No meio da Bíblia, separando o Novo e o Velho Testamento, existe esta página em branco, não é? Quando John Bisano chegou em casa, ele pegou a sua Bíblia, abriu no meio, pegou essa página em branco e escreveu nesta página em branco o nome dos 24 teologandos que se formaram em teologia com ele, que graduaram com ele. Escreveu o nome dos 24 e o nome dele também. Queridos, os anos se passaram. Hoje, John Bisano está com mais de 50 anos. Ele conta que de tempos em tempos, ele abre a sua Bíblia, vai lá naquela página em branco, vê os 24 nomes,
e de tempos em tempos ele risca um nome. Passa mais um ano ou dois, ele abre a Bíblia, vai lá e risca mais um nome. Daqueles 24 nomes, só existem 4 nomes. 20 abandonaram o ministério. E desses 4 que ainda existem lá, um nome é o dele. Como pode, irmãos? Como pode você, assim como no casamento, né? A pessoa faz aquela festa, tudo lindo, maravilhoso, decoração, muito gasto. E às vezes, em 1 ano ou 2 anos, não existe mais o casamento. A pessoa gasta anos e anos se preparando para ser pastor, se forma, e dentro de poucos anos, não tem nenhuma paixão mais por Jesus. Apocalipse capítulo 2, verso 10, irmãos. Abra a Bíblia, Apocalipse capítulo 2 e o verso 10. Vamos entender por que é que Jesus está falando isso para nós. Apocalipse capítulo 2 e o verso 10. Aqui lemos: nada temas das coisas que hás de padecer. Que vamos padecer? Vamos. Jesus não está iludindo. Eu amo Jesus porque ele não me ilude. Ele fala, ele é transparente, ele fala a verdade, eu posso confiar nele e ele me ajuda a atravessar os momentos difíceis. Porque ele diz, verso 10, estamos lendo: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Você quer uma linguagem mais clara do que esta? Mas Jesus vai estar com você na prisão. O problema não é ser atacado por Satanás, pelo diabo, irmão. Não, esse não é o problema. O problema é a gente largar da mão de Jesus. Esse sim é um problema. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade, não no primeiro ano, não nos primeiros 2, 3, 4 anos. Fidelidade até a morte. Eu te darei a coroa da vida eterna. Jesus nos chamou, irmãos, não para uma corrida de 100 metros, corrida de velocidade. Quando você fala em corrida de velocidade, você só pensa num nome: Usain Bolt, de família adventista, jamaicano, o homem mais rápido do mundo. Queridos, Jesus não te chamou para ser um corredor veloz como Usain Bolt. Ele te chamou para uma maratona, uma corrida que vai nos conduzir à Nova Jerusalém. E não importa se você vai chegar em primeiro, ou em 10º, ou em 1000º lugar, não importa se você vai chegar se arrastando, não importa se você vai chegar cheio de feridas, não importa se você estiver sangrando, não importa se você caiu 10, 20 vezes, não importa. O que importa é que você vai chegar. Vai chegar. A largada das famosas maratonas sempre é muito confusa. Eu não sei se vocês já assistiram alguma vez a São Silvestre. A São Silvestre, quando você assiste aqueles milhares de corredores, é tanta gente que você nem sabe mais quem é quem ali. Mas não são aqueles que saem na frente correndo bonitão, não é? E sendo televisionados. Eu penso, coitado, esse aí daqui a pouquinho ele já some do mapa. Não é quem sai primeiro, correndo mais. Não, é quem chega. É quem chega. Na maratona para o céu, é como você termina. É a determinação. Tropeçando, cambaleando, se arrastando. Aqueles que chegam são aplaudidos. Muitas vezes, os que chegam cambaleando e ensanguentados
e por último são mais aplaudidos do que o que chegou por primeiro. Romanos capítulo 8, verso 35, irmãos. Abram a Bíblia. Romanos capítulo 8 e o verso 35. Será que eu estou pregando hoje para alguém que iniciou cheio do primeiro amor? A Bíblia chama de primeiro amor essa paixão por Jesus, esse entusiasmo por Jesus. Quando você conhece a Jesus, Romanos capítulo 8, verso 35, você fala de Jesus para todo mundo, você conta para todo mundo, e de repente bate o desânimo, e você deixa de ler a Bíblia, você deixa de orar, você deixa de frequentar a igreja, porque frequentar a igreja é a última coisa que a pessoa deixa. Primeiro ele deixa de ler a Bíblia todos os dias, depois ele deixa de orar, depois ele vai deixar de frequentar a igreja. Quando a pessoa deixa de enfrentar a igreja, é porque ele já vem o quê? Há muito tempo longe de Jesus. É como aqueles casais que estão dormindo em quartos separados, não é, irmãos? Ninguém sabe, mas já estão dormindo em quartos separados. Já estão divorciados há quanto? Muito tempo. Mas Jesus Cristo pode reconciliar. Jesus pode reconciliar. Ele quer reconciliar você, seja com o marido, com a esposa, seja com ele também. Jesus quer se reconciliar com você. E aqui diz em Romanos 8:35, vamos ler. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? A imigração? O Trump? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? Muitos estão se separando de Jesus pela nudez de uma mulher. É tanto sexo pornográfico, irmãos, que eu fico espantado. Eu tenho chorado, porque o nosso povo está se separando de Jesus por sexo virtual. Já não precisa mais sair de casa. Já não precisa mais ir numa outra região da cidade. No meu tempo de jovem, tinha uma região na cidade chamada a Zona. E quem queria prostituição ia para lá. Hoje, meu querido irmão, hoje não precisa, está dentro do quarto. Você abre o computador, você acessa a internet e ali está. Não precisa ir mais numa banca de revistas, comprar uma revista pornográfica, porque você tenha as fotos, a pornografia está de graça onde? Chamando você. Clique aqui. Você quer me conhecer? Veja as minhas fotos. Queridos, o nosso povo está se corrompendo por causa daquilo que Deus fez para ser apreciado pelo marido, pela esposa, dentro do casamento. Eles estão se perdendo por causa disso. Estão abandonando a esposa. Quem vai nos separar do amor de Cristo, irmãos? Quem? A nudez? O perigo? Ou a espada? Quantos que estão aqui hoje estarão aqui daqui a um ano? Quando eu volto nas igrejas pregar, quando me convidam, eu volto para uma igreja por onde eu já passei há muitos anos atrás, eu chego lá e eu fico perguntando, e o fulano, e o ciclano, onde é que está ele? Onde é que está aquela família? E a triste notícia, geralmente não estão mais aqui. Abandonaram Jesus. Se separaram. Quem vai nos separar do amor de Cristo, irmãos? Quem? Você imagina alguma coisa que está separando você do amor de Cristo hoje? Você se lembra de alguma coisa? Este sermão é para nos acordar, irmãos. Hebreus capítulo 12, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 e os versos 1 e 2. Abra sua Bíblia, irmãos. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2.
Vejam o texto que Deus escreveu para você. Vamos ler aqui. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Nós estamos falando de corrida. E é exatamente o que Paulo está falando aos hebreus. Uma corrida. Portanto, nós também. Pois que estamos rodeados de quem? De uma tão grande nuvem de testemunhas. São milhares que nos assistem. Milhares de anjos. Milhares de mundos criados por Deus e que nunca pecaram. E que nos assistem e torcem por nós. Os cristãos de hoje, os filhos e as filhas de Deus que vivem na terra, nós não estamos sozinhos, nós somos espetáculos para o mundo e para o universo. Por isso, aqui a palavra de Deus diz, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Portanto, deixemos todo o embaraço. O que te atrapalha, meu irmão? O que é que está te atrapalhando a internet? Corte a internet. Se é a TV a cabo, o cable, corte a TV a cabo. Arranca o olho. Se é o seu trabalho, se você está sendo assediado no seu trabalho, mude de trabalho, mude de cidade. Eu li a história de um homem que chegou em casa e disse, ele ganhava muito bem, ele trabalhava numa multinacional, um ótimo salário, e ele chegou em casa e disse para a esposa, querida, eu estou sendo assediado no meu trabalho, está muito forte para mim. Eu te amo, mas eu estou sendo tentado, eu preciso da tua ajuda. Eu quero a tua permissão, que você concorde, eu vou pedir demissão do meu trabalho. E nós vamos mudar dessa cidade. E vamos para uma outra cidade, sem trabalho. Eu vou procurar trabalho num outro lugar. Vou ganhar menos, mas eu preciso da tua ajuda. Eu quero salvar o nosso casamento. Tem mulher que quando o marido fala isso, ela fala, tchau, não quero mais você. Mas essa mulher era de oração, ela disse, eu estou com você. Eu quero com você salvar o nosso casamento. Quem não é tentado, irmãos? Quem não é assediado? Ser assediado não é pecado, não. Ele estava fugindo do pecado, pediu ajuda à esposa. Tem mulher que não entende. Você está sendo assediado? Você está achando engraçadinha aquela mulher? Pois é, então você vai ficar... Não, eu não estou achando... Eu estou sendo tentado. Existe tentação, existe diabo nesse mundo, irmãos. E nós temos que dar as mãos uns aos outros e nos ajudarmos. As pessoas pecam muitas vezes porque não podem partilhar com alguém, não podem falar com alguém, falar, ore por mim. Você não pode lutar contra o pecado sozinho, você precisa da ajuda de alguém. E ele mudou de cidade e de emprego. E começou a vida num outro lugar, ganhando bem menos. Mas ele salvou o casamento. Eu me lembro uma vez, quando uma pessoa estava me assediando, e eu disse para minha esposa, ela sempre ia na nossa casa e conversava com ela, necessitada, e a minha esposa pediu para eu ajudá-la, porque era muito pobre. Eu disse, querida, não me peça mais para ajudar aquela mulher. Por quê? Porque eu não estou gostando do jeito dela. Ela vem me chamando de anjo, isso, passando a mão na minha cabeça, eu não vou mais. Não me peça mais. E cortei, irmãos. Essa mulher nunca mais entrou no meu carro. Abri a porta do carro, ela e o filho, desçam aqui. Mas pastor, descem aqui. Nunca mais entraram no meu carro. Queridos irmãos, nós temos que romper com o pecado. Não é pecado fugir do pecado. Mas se você ficar perto dele, você peca. Como José, ele fugiu do pecado. Ele fugiu da mulher. Não é pecado fugir de uma mulher. E às vezes tem que fugir mesmo. Se ficar, vai acontecer alguma coisa que você não planejou. E aqui diz, irmãos, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. E o pecado? O que é para deixar? Deixar o pecado,
que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que corrida é essa? A corrida para o céu. A corrida para o céu. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à direita do trono de Deus. Olhando para Jesus, queridos, é para Ele que eu tenho que olhar, não para as fotos de nudez, é para Jesus, não para a internet, é para Jesus. O texto sugere que o pecado que de tão perto nos rodeia pode nos tirar da corrida. Os pecados conhecidos e acariciados, irmãos, se não forem confessados e abandonados, vão nos tirar do céu. É uma questão de vida ou morte. Tem gente que não pode ter internet. Quando o fumante queria deixar de fumar, eu dizia para ele: olha, em primeiro lugar, pare de comprar. Está decidido a não fumar? Não compra. Tem alguma carteira de cigarro dentro de casa? Tem. Então joga fora. Uma vez um pai me chamou e disse: meu filho é viciado em drogas, em maconha, e o senhor pode ajudá-lo? Posso. Em nome de Jesus, posso. Era um homem rico. Falou: aqui está um carro, 0 quilômetro. Leva ele para onde o senhor quiser. Eu saí com aquele jovem. Perguntei para ele: você quer abandonar? Quero. Ele entrou no carro e eu saí viajando com ele. Primeira coisa que eu fiz, falou: você tem cigarro aí? Tem maconha? Tem. Então, passa para mim. Aqui. Vamos guardar. Vamos guardar. Ele me entregou tudo. Viajamos. Paramos num lugar, num acampamento adventista, na beira da estrada. Dormimos lá. Ele não sabia para onde ele ia. Levei-o para uma clínica. Internei-o lá. Eles disseram: não podemos ficar com ele aqui, mas se você ficar com ele, a gente aceita. Me internei juntamente com ele. Fiquei lá 10 dias. Aí ele estava bem, sem reações violentas, nada. E o diretor da clínica disse: se você quiser voltar para casa, tudo bem, ele já pode ficar. Nós já confiamos que ele está reagindo bem. Aí eu voltava uma vez por semana a visitá-lo lá. Queridos, romper com o pecado. Tirar do ambiente onde está a pessoa. Nós temos que tirar do bairro, da cidade. A pessoa precisa de ajuda. Mas tem gente que não procura ajuda. Os pecados acariciados precisam ser confessados e abandonados. Alguém aqui dentro, nesse auditório, pode estar pensando que é muito tarde para ele. Ele pode ter mentido ou adulterado, talvez tenha se prostituído pela internet, ninguém fica sabendo, mas o diabo está sabendo. E ele faz a panela, mas não faz a tampa, irmãos. Na hora certa, que você achar que está tudo bem, ele vai expor você. E vai fazer explodir o caso, para ficar bem feio, para você passar vergonha. E às vezes a gente tem que passar vergonha para aprender, porque a vergonha que a gente passa, a gente não esquece nunca mais. Ouçam o que eu vou ler. Nunca é tarde para começar a fazer o que é correto. Nunca é tarde para parar de fazer o que é errado. Ah, mas já é tarde demais. Não é tarde. Não é tarde. Pode ser que você tenha ido longe demais, mas ainda é tempo de parar. Sempre é tempo de romper com o pecado. Em 1 João capítulo 1, verso 9, primeira carta de João capítulo 1, verso 9, abra a sua Bíblia. Vejam o que Deus está falando para vocês. Primeira carta de João, capítulo 1 e o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. Deus quer que a gente confesse com lágrimas, com arrependimento, com tristeza pelo que fez. Você tem que ter vergonha do que fez.
Você não pode ficar contando para todo mundo os seus pecados como se fosse uma grande coisa que você fez. Isso não é arrependimento. Arrependimento é sentir vergonha pelo que fez, tristeza pelo que fez e a decisão de não voltar mais. Eu li um poema e eu gostaria de ler para vocês. O título do poema é A Corrida. Diz assim: derrotado, ele permanece caído lá silenciosamente. Uma lágrima rola dos seus olhos. Não há mais razão para continuar correndo, pensa ele. 3 tentativas, eu estou fora. Por que tentar de novo? A vontade de se levantar desapareceu. Acabaram-se todas as esperanças. Por todo o caminho, eu estive tão atrás. Tantos erros eu cometi. Eu sou mesmo um perdedor. Eu vou mesmo viver com a minha desgraça. Mas ele pensou em seu pai, que em breve teria que se encontrar. E nesse instante ele ouviu a voz que disse para ele: levante-se, filho. Levante-se e tome o seu lugar. Você não está destinado a fracassar nesta corrida. Levante-se e termine a corrida. Mesmo com forças emprestadas, levante-se. Não está tudo perdido. Pois ganhar a corrida é levantar-se cada vez que cai. Assim, ele se levantou para correr mais uma vez, com um novo propósito. Decidiu que ganhasse ou perdesse, de qualquer forma ele não pararia. Agora ele estava tão atrasado, tão distante dos outros como nunca estivera. Mas mesmo assim, ele deu tudo e correu como se fosse chegar em primeiro. 3 vezes ele tropeçou, 3 vezes ele caiu, mas 3 vezes ele se levantou. Tão atrasado para ter esperança de ganhar, mas ele mesmo assim correu até o fim. Eles aplaudiram o vencedor que cruzou a linha em primeiro lugar, com a cabeça erguida, orgulhoso e feliz. Não mais quedas, não mais desonras. Mas quando o último corredor cruzou a linha em último lugar, a multidão o aplaudiu com maior entusiasmo por ter ele corrido até o final da corrida. E apesar dele ter chegado em último lugar, sem nenhum orgulho, ele foi o mais aplaudido. E era o seu pai que olhou para ele. E ele disse para o pai: pai, me perdoe. Eu sei que eu não me saí bem nessa corrida. E o pai disse: filho, para mim, você venceu. Você venceu. Você se levantou cada vez que caiu. Isso é o que me interessa, disse o pai para ele. Queridos, quantas coisas parecem tão escuras e difíceis. A memória daquele jovem corredor me ajuda em minha corrida para o céu. Porque a vida cristã é semelhante a uma corrida, com altos e baixos, tropeços e quedas. E tudo o que nós temos que fazer é nos levantar cada vez que caímos. Satanás sussurra nos seus ouvidos dizendo: pare, você é perdedor, você é uma desgraça, desista, você está derrotado. Mas existe uma outra voz que diz: levante-se e termine a corrida. Eu li uma vez um pensamento que diz: a glória do homem e da mulher não é nunca ter caído, porque essa glória só Jesus teve, de nunca ter caído. Mas a glória humana não é nunca ter caído, mas é levantar-se cada vez que cai. Quando eu li esse poema, eu me lembrei de um homem chamado Davi Flood. Flood, de dilúvio. F-L-O-O-D. Davi Flood. Ele foi um jovem sueco que dedicou a sua vida a Jesus Cristo. Ele se casou com uma jovem chamada Svea. E Davi e Svea foram juntos para o ministério missionário, foram para a África. Em 1921 eles chegaram na África.
desejavam ganhar almas para Jesus. Pregar para quem nunca tinha ouvido falar de Jesus. Mas as condições na África em 1921, você pode imaginar, eram terríveis. Um povo hostil, relutante. A vida deles estava em constante perigo. Naquelas condições desfavoráveis, nasceram 2 filhos, 2 crianças. Pouco tempo depois do nascimento do segundo filho, a mamãe, Svea, morreu. Davi, o missionário, já consumido pelas dúvidas, desencorajado porque ninguém se convertia, sentiu-se um derrotado no campo missionário. Tudo o que ele conseguiu, com todos os esforços, foi a conversão de uma única pessoa. Só batizou uma pessoa. E ele agora com a consciência culpada, porque a esposa morreu e ele se culpava, e Satanás colocava na mente dele que ele era o culpado pela morte da esposa. Em troca de quê? Ele era perseguido constantemente pelo senso de culpa. E foi assim que ele decidiu deixar a África e voltar para a sua terra. Quando ele decidiu voltar para a sua terra, ele deixou o filho, que era o mais novinho, com um casal de missionários que chegaram para trabalhar no lugar dele. Aliás, ele deixou o filho, ele levou o filho com ele, melhor. Ele levou o filho e deixou a filha. A filha era recém-nascida. O outro casal de missionários passou a cuidar dessa criança e ele voltou para sua terra só com o filho. Algum tempo depois, este casal de missionários também morreu. E outro casal passou a cuidar da filha. Mais para frente, eles conseguiram mandar esta criança de volta para os Estados Unidos e ela cresceu nos Estados Unidos. E Davi Flood estava na Suécia. Passaram-se os anos, irmãos. E esta filha gostaria de visitar o seu papai, que morava na Suécia. E depois de muitos anos, ela conseguiu ir até a casa do pai. Ela ouviu de boca de muitas pessoas que o pai tinha feito na África um lindo trabalho, que batizaram uma pessoa só, mas que aquela pessoa que ele tinha batizado se tornara um missionário, um pregador, e já tinha batizado milhares de almas. Já existiam muitas igrejas naquela região, como resultado daquela alma que ele batizou. Só que ele não conhecia essa história. E ela marcou para visitar o pai. Quando ela foi visitar o pai, ele já tinha 73 anos de idade. Estava adoentado, de cama, vivendo num velho e sujo apartamento, cheio de garrafas de licor. Era alcoólatra. Ela veio ao seu encontro e falou para ele que ela o amava e que a vida dele tinha sido uma bênção. Ela contou sobre aquela única alma que ele convertera na África. Contou para ele que aquele jovem rapaz sozinho já tinha levado milhares de almas a Jesus. E Jesus Cristo estava sendo aceito por milhares de pessoas naquela região. Davi Flood ouviu o testemunho da boca da filha. E ele se levantou da cama, caiu de joelho no chão e pediu perdão para Deus pela sua desconfiança, por sua descrença, porque ele abandonou o campo missionário. Ele disse: me perdoe, Senhor. 6 meses depois, ele morreu. Mas como é que morreu Davi Flood? Morreu como um homem salvo em Jesus Cristo. Ele se arrependeu. Para Deus, não contou os muitos anos que ele viveu no álcool, no licor, na descrença. Para Deus contou aquele momento em que ele disse: me perdoe, Senhor.
me perdoe. Eu aceito Jesus. Eu confio nele como meu Salvador. Creiam, queridos, que Davi Flor terminou a carreira cristã forte. Nunca é tarde demais para levantar e reiniciar a corrida para o céu, para a Nova Jerusalém. Terminar forte não significa viver uma vida imaculada. Terminar forte não significa viver uma vida perfeita. Terminar forte significa se levantar cada vez que caímos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que a graça do meu Jesus esteja sobre você, meu querido irmão. Que você não desista. Corra para os braços de Jesus. Que Ele está com os braços abertos para você. Amém? Deus seja louvado. Nesse momento eu gostaria de orar por você. Aqueles que desejarem ficar em pé, eu gostaria de fazer uma oração por vocês, por nós todos, para que Deus nos cubra com a sua graça, com a sua misericórdia. Pai querido, humildemente na tua presença, queremos te agradecer, porque o Senhor não leva em conta todas as quedas que nós tivemos. O Senhor não leva em conta todas as vezes que negamos o teu nome. Todas as vezes em que praticamos pecados horrendos, terríveis. Nós te louvamos porque a tua graça nos cobre. A tua graça nos perdoa. Obrigado, Pai querido, porque a tua mão sempre está estendida para nos levantar quando estamos caídos. Obrigado, Pai querido, pelo teu amor, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Derrama o Espírito Santo sobre cada um que aqui está. Que ninguém desista. O nosso caminho é para o céu e queremos nos encontrar lá no céu. Abraçar Jesus. Adorá-lo como Senhor da nossa vida. A Ele devemos toda a nossa vida. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Despede-nos com a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.